E aí nós tivemos esta semana uma declaração do secretário-geral da ONU que provocou uma enorme discussão, né? O senhor Guterres, que falou que os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo. O povo palestino é o sujeito de uma ocupação sufocante que existe há 56 anos. Os palestinos viram suas terras constantemente devoradas pelos colonos e atormentados pela violência. Mas, disse ele também, isto não justifica os terríveis ataques do Hamas, mas o povo palestino também não deveria ser punido coletivamente, né? Então ele fez uma afirmação forte, que não é comum na ONU por parte de quem comanda, mas ao mesmo tempo ele falou, olha, mas também não é só aqui e também não é só aqui. Mas aí deu um problema aqui, né? Então pediram até a cabeça do homem. Não tem mais, né? Tem mais. Numa situação como essa, assim, pensa no qual é a situação, né? O que aconteceu para isso virar? O fato específico é o Hamas invadiu Israel e fez o que a gente já sabe. Não precisamos nem, né? Esse é o problema específico da coisa. Então, não tem mais em relação a isso. Não tem mais em relação a você decapitar criança, arrancar criança. Não tem. Essa discussão do problema geral e histórico, ela pode vir num outro momento, eu acho. Agora, no calor da reação de um país soberano, né, a um ataque que sofreu, eu não posso ficar, não, mas aí, mas não sei o quê, porque, sobretudo se você não tá lá, se você não tá no lugar onde a coisa está acontecendo. Então, esse é um problema muito sério, muito grave, histórico, que tem um monte de nuances e possibilidades de interpretação diferentes. Então, quer dizer, cada um que está de um lado vê os fatos de maneira diferente. Então, o palestino vê o fato de uma maneira... A gente em jornalismo fala relativamente a uma coisa que se aproxima desse conceito que você está dizendo, que a gente fala assim, números, por exemplo, quando torturados revelam o que você quiser. Você pega uma pesquisa, por exemplo, você pega um pedacinho da pesquisa e revela uma coisa. O outro pedacinho revela outra coisa completamente diferente. Você pode valorizar este lado aqui ou este lado aqui, né? Então, neste aspecto, então, você tem N países envolvidos nessa história, você tem N grupos étnicos, N grupos que disputam poder. É muito difícil. Tem um problema histórico, assim, que a gente tem muita dificuldade de entender. Muita. Eu convidei um amigo lá para ir no Noir semana passada, que conhece bem essa coisa, e eu quis que ele fizesse um histórico do conflito. Mas como é que isso começou? De onde isso vem e tal? Porque... Sim. Ninguém entende isso direito, a gente não entende. As pessoas estão se posicionando na direita porque são birutas. Mas não porque entendam nada. Todo mundo virou especialista nesse troço agora. Mas assim, não que elas entendam. Então, acho que assim, o ponto é, não tem mais. Não tem. Entendeu? Não tem. Você precisa primeiro condena o que aconteceu e tal. E assim, a discussão sobre a origem do conflito, onde que vai terminar... qual culpa Israel tem nisso? Isso vem depois, não é agora. Acho que o grande problema da declaração do secretário-geral da ONU foi essa, né? Foi ele como uma entidade importante e tal, né? De diplomacia como a ONU, ele fazer esse discurso meio... não pode ser aqui, mas também não pode ser ali... Mas qual o fato específico, né? Então, para mim,